Hoje é o principal tópico que a gente tem dessa série, que a gente vai falar sobre a parte ética desse jeitinho. A gente já fez uma introdução, o Jay semana passada falou do lado bom desse jeitinho brasileiro, de toda a criatividade que o brasileiro sempre tem. E hoje a gente vai falar da parte ética do lado ruim do jeitinho. O que o jeitinho normalmente traz para as nossas vidas, o que o jeitinho revela das nossas vidas. Então, hoje nós vamos falar sobre isso. E muitas vezes as pessoas sempre colocam essas falhas, os nossos jeitinhos, para o lado financeiro. São vantagens financeiras, é deixar de pagar um imposto, mas a gente vai ver que é algo muito mais sério e muito mais amplo do que isso. Mais uma vez, vamos fazer uma oração antes de começarmos. Senhor Deus, nós queremos pedir a Ti que a Tua palavra entre no nosso coração, que o Senhor mesmo se comunique a nós, que o Senhor mesmo se revele a nós, para que as Tuas verdades entrem de forma com que o nosso coração seja dividido, o nosso coração seja penetrado pela Tua palavra. Nos penetre pela Tua santa palavra, nos dialogue conosco, fale conosco a Tua vontade. E traga edificação, faça com que as nossas vidas mudem a partir de hoje. Esse é o nosso desejo. Senhor, fale conosco e que o Teu nome seja magnificado, glorificado hoje, em nome de Jesus. Amém. Essa semana, na segunda-feira, teve algo de muito impacto no meio gospel, para quem acompanha, esse meio de artistas que se dizem cristãos. Áudios de uma cantora famosa, em que ela pedia drogas, foram divulgados na internet pelo suposto namorado dela. E choveu comentários do tipo, ela não era cristã, ou então gente dizendo, não, essa pessoa, ela merece todo o nosso apoio, ou ela nem errou. O áudio fez com que a carreira dela transformasse, a carreira dela teve um impacto muito grande. Ela estava quase lançando um novo CD no momento em que os áudios dela pedindo droga foram divulgados. Eu acompanho um pouco a carreira dessa cantora e fiquei muito impressionado com isso. Mas não é a primeira vez que alguma coisa vaza. Em 2015, dados de um site que garantia sigilo para pessoas que buscavam outras pessoas para terem encontros casuais, normalmente maridos que procuravam mulheres fora do casamento, eles prometiam sigilo absoluto, e num belo dia, hackers divulgaram a lista de todas as pessoas que tinham feito pedidos, encontros naquele site. Dentre eles, estava um pastor que eu também seguia. E naquele momento a carreira desse pastor, todo o caminhar desse pastor, que era um pastor consagrado também, afundou. Era algo que demonstrava problemas na vida dessas pessoas, tanto na vida desse pastor, quanto na vida dessa cantora. Então tem coisas que a gente faz, que a gente dá um jeitinho de esconder, mas tem uma hora que, com um estalar de dedos, tudo pode mudar. O que será que a gente esconde? Não é o refletir e praticar, mas o que será que a gente esconde no nosso coração que, se alguém divulgasse, poderia colocar a nossa carreira, o nosso casamento a perder? Vocês conseguem ver que isso é muito mais do que dinheiro? Vocês conseguem ver que isso é muito mais do que a nossa própria fama? É a nossa vida. É como se todo mundo visse o que a gente faz de pior na nossa vida. E teve um dia que o apóstolo Paulo, ele estava falando a respeito do cristão, do que o cristão
deveria ser, o que o cristão deveria transparecer. Exatamente para evitar esse tipo de situação. O tipo de situação em que qualquer um está exposto quando está vacilando na ética. Porque a ética não é um fim em si mesmo. A ética é só aquilo que eu aprendi de Jesus. Então o apóstolo Paulo, ele começa mostrando a necessidade da igreja, começa mostrando tudo isso. E depois ele começa a falar sobre o cristão. É isso que a gente vai ver hoje. A gente vai ver como o apóstolo Paulo, há 2000 anos, interagia com esse jeitinho. Porque o jeitinho não é, embora a gente acredite brasileiro, o jeitinho está no DNA do humano. Adão tinha um jeitinho. Não fui eu que comi fruta nenhuma, foi minha esposa. Já era um jeitinho de acabar com as responsabilidades que ele tinha. No Antigo Testamento, se você for ler, você vai ver um tanto de gente dando jeitinhos. O rei dando jeitinho, o povo dando jeitinho. Então, o jeitinho não é brasileiro. Embora a gente goste de aumentar ainda mais esse jeitinho. Mas o jeitinho é simplesmente a corrupção que está dentro de nós. Que a gente nasceu desse jeito. Só que a boa notícia, e a gente vai ver tudo isso, é que a gente não precisa ficar nessa corrupção. O apóstolo Paulo mostra que em Jesus Cristo a gente tem outras formas de viver. Essa é a boa notícia que eu também vou apresentar para vocês hoje. Então, o apóstolo Paulo ele faz duas separações muito claras. Ele mostra aquilo que é o jeitinho do mundo viver, o mundo dando jeitinho após jeitinho, porque a vida das pessoas é assim. A vida das pessoas é uma vida de jeitinho. É como resolver os meus problemas. A vida se resume a isso. E, do outro lado, a vida daqueles que participam do reino de Deus. Então, tem duas possibilidades para a vida de qualquer pessoa. Ou ela vive de acordo com um jeitinho, de acordo com as maracutaias, de acordo com os esquemas, ou então ela vive de acordo com o reino de Deus. E o apóstolo Paulo ele escreve o seguinte: assim eu lhe digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Ou seja, os dois casos que eu comecei mostrando para vocês, eles não são nada de extraordinários. Eles só são o que nós somos inicialmente. Gente que está separada de Deus, gente que está alheia de Deus. Eles só são isso. O que o jeitinho faz. Gente com um pensamento fútil, gente com um pensamento obscuro, não sabe o que pensa, não sabe para onde que vai, não tem certeza de nada. Gente com coração duro, gente ignorante, insensível, devasso e ávido para cometer todo tipo de impureza. É daí que nascem os jeitinhos. Como a gente viu quando o André falou aqui, os jeitinhos, ele é individualista, ele pensa em mim. Eu não estou pensando nas outras pessoas, eu só penso em mim. Jeitinho também, normalmente é momentâneo, eu preciso cobrir, eu preciso fazer com que as minhas necessidades agora sejam cobertas. Então, o jeitinho nasce disso, dos corações duros que nós temos. Do desejo que todas as pessoas têm, naturalmente, de odiar a Deus, de não estar perto de Deus, de querer decidir e de querer tomar suas próprias decisões sem que ninguém mostre o caminho. Muitos de nós pensamos, deixa que eu faço, deixa que eu mesmo resolvo, eu não quero saber o que Deus tem para me dizer.
eu mesmo decido o que é melhor para a minha vida. E é por aí que a gente começa a se enrolar. Porque a gente não tem nenhum parâmetro para viver. E se não tem nenhum parâmetro para viver, por que seria errado eu sonegar impostos ou não pagar impostos? Por que seria errado eu trair a minha mulher? É difícil a gente ter um parâmetro quando eu não tenho um parâmetro. O que é bom, o que é ruim? É esse o dilema que vivem essas pessoas. E quando elas acham que algo é bom ou algo ruim, normalmente isso veio da moral cristã. Normalmente isso veio de ensinamentos de Jesus. Mesmo que elas não se deem conta disso. Mas a gente não precisa de ser assim. A gente não deve ser assim. E é isso que o apóstolo Paulo também diz. Todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Essa é a visão do jeitinho. Essa é a visão que as pessoas têm para resolver seus próprios problemas. Ou seja, eu quero resolver a minha vida. Então, eu vou fazer de tudo para resolver a minha vida, meus problemas. A gente vai ver uma série de exemplos um pouco mais para frente. Mas não é esse o plano de Deus. Não é isso que Deus quer para nós. Deus não deseja que a gente se acomode no jeitinho. Todo mundo vive assim, todo mundo dá jeitinhos para resolver as coisas, todo mundo burla as leis, todo mundo burla os parâmetros da Bíblia, os parâmetros civis, todo mundo faz isso, por que eu não vou? O apóstolo Paulo está dizendo, vocês não aprenderam assim. Todo mundo que já esteve aqui mais de uma vez sabe que essa igreja preza por ensinar o que Cristo ensinou. Então, da mesma forma que o apóstolo Paulo disse que aquele povo, aquela igreja não aprendeu a dar jeitinhos na vida, também posso dizer isso hoje. Nenhum de vocês aprenderam aqui a dar qualquer tipo de jeitinho na vida de vocês. A viver conforme o que vocês querem, porque é isso, na verdade, que é jeitinho. Viver como a gente mesmo quer. Então, se a gente não pode viver como o nosso jeitinho, ou não deve viver com o nosso próprio jeitinho de resolver as coisas, como que a gente pode fazer? O que a gente pode mudar para mudar essa situação toda? O que a gente pode fazer? Então, o apóstolo Paulo também diz aqui, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a se despirem do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. O que quer dizer isso aqui? Muitas vezes a gente tem uma mania, a gente vai ver isso também, de querer justificar os nossos erros por causa da nossa natureza pecaminosa. Quando eu peco, quando eu dou o meu jeitinho, o que eu digo? Mas eu sou pecador. E o apóstolo Paulo está dizendo, não é bem por aí. Você está pecando, você está dando seus jeitinhos por um motivo específico. Porque você está deixando a sua natureza anterior falar mais alto do que a sua nova natureza. No dia que você resolveu caminhar com Cristo, no dia que você falou, eu quero seguir esse Deus, eu quero seguir esse homem que pode me dar uma nova vida, aconteceu uma série de coisas, e uma delas é uma transformação interior. Todo mundo aqui está cansado de saber da história de Adão e Eva. Que quando eles pecaram,
todos nós hoje somos corruptíveis, todos nós temos a nossa vida manchada e nós queremos coisas ruins por causa disso. E Cristo veio fazer algo diferente. Ele veio recuperar o que Deus fez no início, que era uma comunhão com Ele, uma comunhão perfeita com Ele. E por que hoje a nossa comunhão com Ele não é perfeita como deveria ser? Por causa disso. Muitas vezes a gente prefere seguir Adão do que seguir a Cristo. O apóstolo Paulo disse que nós deveríamos nos despir do velho homem. Isso é o quê? Como nós temos um guarda-roupa, ele está dizendo, tira essa roupa que vocês estão usando agora e vista uma outra bem melhor que tem no guarda-roupa de vocês. Talvez uma resposta para algum tipo de pecado que vocês cometem frequentemente, não sabem como parar de cometer, não é isso. Pare de dar atenção a essa fase da sua vida que já passou e olhe para aquilo que você já quis e que é muito melhor. Veja, diz o apóstolo, que você é diferente. Veja isso. Você não precisa disso mais. Você acha que precisa, mas não precisa. Você não precisa de droga. Você não precisa de dar jeitinho. Você não precisa mais disso. Porque você é diferente. Aconteceu mudanças na sua vida e você é diferente hoje. Você não precisa disso. Acho que tem muita gente aqui pobre, né? Eu sou um deles. Imagine que se você tivesse direito de pegar 10 milhões em um banco. Só que você não sabia que tinha direito a pegar 10 milhões num banco. Você ia continuar pobre, não é? É a mesma coisa que acontece muitas vezes com a natureza da gente. A gente não sabe que deveria ser diferente. A gente não sabe que já tem esse direito por Deus de ser diferente. Nós nunca seremos diferentes por nossos próprios esforços. Todo mundo que já tentou parar de fazer alguma coisa sozinho vê que não dá certo. Amanhã vai ser diferente. Semana que vem vai ser diferente. E não dá certo. Porque a gente está tentando fazer as coisas pelos nossos próprios esforços. Mas o apóstolo Paulo está dizendo que vocês vão mudar por causa de Cristo, não é por causa de vocês. Os 10 mil, alguém colocou na sua conta, não foi você que trabalhou, porque se você tivesse trabalhado, você mesmo saberia que você tinha os 10 milhões na sua conta. Mas você não sabe porque foi alguém que colocou. Recebam isso. O ser de Cristo significa ter direito a viver uma vida diferente. Por causa de Cristo. Então, que nós precisamos parar de deixar com que essa natureza antiga fale mais alto do que a natureza nova que nós conquistamos em Cristo. A gente vai ver um pouco mais disso na prática daqui a pouco. E como que a gente faz isso? Vamos ver aqui agora. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um só corpo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que foi útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Então, o que o apóstolo Paulo faz aqui é algo muito interessante. Se vocês puderem e quiserem fazer isso quando chegar na casa de vocês, que tem um lado negativo e o lado positivo. O lado negativo é o que a gente já viu, o que as pessoas normalmente fazem. O lado positivo é o que a gente deveria ser. E tem ali um lado neutro. O lado neutro é, às vezes, o que a gente acha que deveria fazer.
Vamos pegar o primeiro exemplo. Nós não devemos mentir. Então, pensa assim, mentir é pecado, mentir é errado, tudo mais. Então, eu vou parar de mentir. Será que isso é o que Deus quer? Não, Deus não quer que eu pare de mentir. Deus quer que eu fale a verdade. Uma coisa é eu não fazer o que é errado. Mas não é isso que Deus quer, que eu pare de fazer o que é errado. Deus quer que eu faça aquilo que Ele me chamou para fazer, desde que eu comecei a caminhar com Ele. Como ser um ser ético? É parando de mentir? Não, mas é falando a verdade. É assim que a gente troca de roupa, que a gente tira a roupa do mentiroso e veste a roupa de quem fala a verdade, praticando. Não de maneira com que a gente mesmo vai conquistar isso, mas entendendo que Deus nos dá esse poder de fazer tudo isso. Não devemos entender que a partir de amanhã vamos viver de maneira diferente porque eu quero assim. Não, mas porque Deus nos dá esse poder de viver assim. Ele mesmo proporciona isso pela fé em seu Filho. Outro exemplo, nós não devemos roubar. O lado neutro, o que alguém poderia pensar? Não vou roubar mais, eu roubava antes, não vou roubar, mas eu vou trabalhar agora. Ah, mas trabalhar você não faz mais do que a sua obrigação. É só obrigação trabalhar. Quando eu trabalho, eu não estou fazendo nenhum bem específico. O que seria a vontade de Deus para quem trabalha? Fazer o que é bom com as mãos e repartir com os necessitados. Deus está dizendo, o seu trabalho tem um fim específico. Quando você está lá trabalhando e achando aquilo muito chato, não é só para fazer aquilo. Isso é um meio de você ajudar as pessoas. É isso que o texto diz. O seu trabalho é uma forma de ajudar as pessoas. Então, aquele que rouba, ele deve tirar a roupa do ladrão e substituir pela roupa de quem ajuda os outros. É assim que você pratica parar com isso. Não parando de fazer o que você fazia, mas fazendo o contrário, que é fazendo o que Deus quer para você. Fazendo o que Deus quer que você faça, fazendo com que os propósitos dele sejam cumpridos. Ele não quer, de novo, o simples trabalho. Ele quer que você trabalhe para ajudar os outros. Nesse caso, incluindo a comunidade. O outro exemplo é a palavra torpe. São as palavras inúteis, as palavras de baixo calão. E nesse caso também, as palavras de cunho sexual. Seria eu parar de falar essas palavras o que Deus quer? Não. Ele não quer que eu simplesmente pare de falar palavrão. Às vezes a gente ensina isso para os filhos, para as crianças, você não pode falar palavrão. E o apóstolo Paulo ele não está indo por aí, ele diz, você deve falar o que é necessário para a edificação e transmitir graça. Ou seja, em vez de só parar de falar palavrão, a gente tem que ensinar as pessoas, a gente tem que ensinar os cristãos e viver isso mesmo, a ter um falar cheio de graça. A ser encantador quando falar com as pessoas, a edificar as pessoas. Vocês conseguem perceber isso? Sim. Que Deus, Ele não quer que você pare de pecar simplesmente, mas Ele quer que você faça coisas específicas. É assim que a gente muda. Muda espiritualmente, mudando a nossa visão do que é certo e do que é errado. Porque Deus nos dá poder para viver dessa forma. Ele vai continuar com uma outra pequena listinha que é baseada nessa. E a gente vai ter de novo os 2 pontos. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Então aqui nós temos uma série de ações e de sentimentos que as pessoas têm. Amargura, cólera, ira, gritaria,
blasfêmia. Tudo isso também vem do jeitinho. A gente tem o blasfêmia, que é interessante, que é quando as pessoas elas conseguem dar um jeitinho na sua relação com Deus pela blasfêmia. Quando a nossa vida com Deus, a nossa relação com Deus não vai bem, e a gente quer que Deus não exista, o nosso jeitinho é fazer com que Ele não exista. Um caso interessante na Bíblia, que aponta isso, é o caso da mulher de Jó. Jó perdeu seus filhos, as suas propriedades, e a mulher dele disse: amaldiçoa esse Deus. A forma, o jeitinho para resolver esse problema é que Deus não exista. Se Deus não existir, meus problemas também serão resolvidos. Se eu não tiver que prestar contas a um Deus, eu posso fazer o que eu quiser. É a forma de eu resolver esse problema. A gritaria também é uma forma. Eu acho que é um problema mais feminino aí do que masculino, mas quando espero que ninguém me ache que machista por causa disso, mas quando alguém não quer ouvir, o que faz? Grita. É o jeitinho que alguém tem para não ouvir as pessoas, para não deixar ninguém falar. Também é um jeitinho. Vocês conseguem ver também que isso é muito mais do que dinheiro? A ira, da mesma forma. As pessoas iradas, elas dão jeitos para não serem contrariadas. Você fala alguma coisa com ela, nossa, mas eu acho que você poderia fazer isso aqui um pouquinho diferente. Aí já começa aquela confusão toda. Não vou fazer isso diferente, não. Você só acha que eu estou errado sempre. A mesma coisa da cólera e da amargura, né? Aquelas pessoas que dão sempre um jeitinho de continuar do mesmo jeito. E o que Deus quer? Se esse é o lado negativo, tem um lado positivo. Eu não coloquei aqui o neutro, mas o neutro seria o quê? Aquela pessoa que grita muito parar de gritar. Mas não é isso. Deus não quer que a pessoa que grita pare de gritar. Deus quer a pessoa que responde mal, agora vai responder com bondade, compaixão e perdão. A pessoa que não consegue ouvir os outros, ela vai ouvir porque ela é bondosa. A pessoa que não consegue perdoar, ela vai, agora eu vou perdoar. Porque foi isso que Cristo me ensinou. Foi isso que Ele me deu poder para fazer. Às vezes a gente tem a mania triste de, na história do Evangelho, ou no calendário litúrgico, se assim a gente pode dizer, ficar preso na sexta-feira, quando Jesus foi crucificado. Sim, Ele morreu pelos meus pecados. Mas o ápice do Evangelho não é a sexta-feira, é o domingo. Quando, além de ter morrido, Ele ressuscita. E ali ele nos dá a nova vida. Esse que é o ponto central do Evangelho. Se uma vez a gente fosse perdoado, mas para continuar na mesma vida, isso não teria sentido nenhum. A gente poderia não ter nenhum tormento, nenhuma condenação, mas a gente ainda não seria merecedor em nenhum sentido da vida futura do céu. Então Jesus conquista para nós o fim da condenação na sexta-feira. E no domingo Ele nos dá também direito aos céus por uma nova vida. É esse que é o Evangelho. Então, o Evangelho não é só dizer, vocês estão perdoados da amargura, da cólera, da ira, da gritaria, da blasfêmia. Mas o Evangelho também é dizer, vocês agora vão ser as pessoas mais bondosas, perdoadoras e compassivas que tem nesse mundo. Agora vocês vão ser diferentes. Então, quando alguém falar para vocês, parem de gritar, parem de cólera, parem de amargura, vocês precisam de entender, a gente precisa de entender, eu preciso ser bondoso, eu preciso ser compassivo, eu preciso ser perdoador, porque é isso que Deus quer da gente. Deus não quer que a gente pare de fazer alguma coisa, Deus quer que a gente faça alguma coisa. Por fim, nessas comparações,
Tudo que o apóstolo Paulo está fazendo aqui é comparações. Ele vai dizer esse último texto aqui que a gente vai usar. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. Porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Tenham cuidado com a maneira que vocês vivem, que não sejam como os insensatos, mas como os sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Então aqui, qual que é o lado negativo e positivo? Não andar com as obras das trevas, isso é o negativo. Mas o que Deus quer da gente não é só que a gente não ande, é que a gente condene essas obras, que a gente mostre com as nossas ações e palavras que essas são coisas más e levam à destruição, não só dessas pessoas, mas de todo mundo. A gente não deve só não ter procedimento de tolos, mas a gente deve ter sabedoria. A gente pode viver nos dias da maldade. O que é viver nos dias da maldade? Isso é um grande jeitinho de viver a vida, né? De não aproveitar o tempo. É corrida essa vida, né? Nossa, os dias de hoje é corrida. Né? Você está numa correria, eu também estou numa correria, tem tempo para nada. Isso é um jeitinho de dar desculpas. O que Deus quer é que a gente aproveite as oportunidades. Então, o lado positivo disso é: eu preciso de me agendar, porque eu preciso estar disponível para fazer o que Deus quer que eu faça. Se eu estou numa correria o tempo todo, significa que eu não estou aproveitando bem as oportunidades que Deus está me dando. Deus está me dando oportunidades e eu estou desperdiçando. Ou mesmo não estou nem atento àquilo que Deus quer que eu veja, àquilo que Deus está me mostrando também. E esse último ponto que a gente vai focar na nossa conclusão, nos exemplos, é insensatez. É que ele fecha. Qual que é o motivo que as pessoas são insensatas e muitas vezes nós mesmos? Do outro lado, porque não entendemos a vontade de Deus. E essa vontade de Deus não é algo místico, não é algo que Deus fala aos nossos corações, não é isso nesse ponto. É aquilo que Ele mesmo já falou para a gente na Bíblia. Essa é a vontade de Deus que Ele está falando. As pessoas são insensatas porque elas não entendem o que Deus quer para elas. De novo, a gente dá jeitinhos porque vivemos um mundo que a gente mesmo criou, que a gente é Senhor, que nós mandamos nesse mundo. E Deus quer que a gente viva como Ele quer. O engraçado é que o jeito que Ele quer é o jeito bom para a gente. É o jeito que vai fazer com que a nossa vida vá para frente. O jeito que a gente quer é o jeito dos jeitinhos, que a gente vai empurrando com a barriga sempre. Mas muitas vezes a gente acha que é isso que é bom. A gente chama o bom de mal e o mal de bom. Então vamos entender um pouco de maneira prática o que é entender a vontade de Deus eticamente. Mas para isso, para a gente entender, a gente precisa de algo muito interessante, importante nas nossas vidas. As pessoas, normalmente, elas fingem o que não são. É por isso que a gente tem esses casos, do pastor que é pego em adultério, da cantora que está com drogas, está muito viciada, mas está com a agenda de shows cheia, dizendo que os próprios drogados devem se render a Cristo, porque fingem o que não são. Esse é o grande problema. Qual que é o lado neutro que a gente viu disso? O lado do jeitinho. Retirar a máscara. Eu simplesmente vou ser como eu sou. E isso muita gente também já faz por aí. A pessoa não tem mesmo a vergonha de mostrar quem é. Então ela não tem vergonha de falar que trai a esposa, o marido, que não paga as contas. Ela entende que não pode ser hipócrita. E ela não esconde nada. Ou seja,
retirar a máscara, ser quem somos, quem nós somos, não resolve o problema. A gente ainda continua sendo seres pouco éticos e não contribuindo para o reino de Deus. Então, o que Deus quer não é que a gente se esconda numa máscara, nem que só retire essa máscara, mas que vista uma nova máscara. A máscara de quem nós somos feitos. Na verdade, é retirar uma máscara e não colocar mais nada no lugar. Colocar aquilo que eu fui feito. Ser quem Deus quer que eu seja. Então vamos para os exemplos práticos sobre isso. O primeiro exemplo, e que acontece muito hoje, é a manipulação de Deus. É quando eu quero comprar a Deus pelo meu bom comportamento ou pelo meu dinheiro. Se você vier nas 7 semanas do fogo, você vai ter a sua bênção prometida. Ah, mas a sua situação financeira é porque você não tem contribuído com a comunidade. Devorador levou tudo. Esse é o jeitinho que nós temos de manipular a Deus. E é o jeitinho que deve acabar. Deus não quer saber de dinheiro nosso no sentido de nos abençoar. Como eu disse antes, as bênçãos que nós temos, elas nos foram dadas gratuitamente, por causa de Jesus. A gente não precisa de conquistar nada. A gente não precisa ser provado para ganhar alguma bênção. Tudo que a gente vai ganhar, já ganhou, ou tem ganhado agora, é por causa de Jesus. Não é por causa do tanto que você dá de dízimo, não é por causa da sua presença nas reuniões, mas é por causa de Jesus. O segundo ponto que vocês veem aí é a ocultação de Deus. É o oposto daquele lado. É quando a gente está tão cansado, mas tão cansado de ver tudo que acontece por aí, que a gente fala, Deus não fala mais. Deus nos abençoa surpreendentemente. É quando Deus age tão pouco, mas tão pouco, que os dons espirituais eles só se tornam as ferramentas do dia a dia. Ou seja, a possibilidade de uma cura sobrenatural, ela é transformada apenas em médicos que exercem a medicina. Aí quando você lê a lista que o próprio apóstolo Paulo faz de dons sobrenaturais, você só aplica isso às profissões das pessoas. Isso é uma forma de ocultar Deus. Um lado é Deus está trabalhando porque você faz alguma coisa. O outro lado é que está cansado do primeiro, Deus não faz mais nada. Hoje é só a gente que faz. O terceiro ponto que eu disse aí, que eu coloquei, é pastores fingidos. São gente que não retirou a máscara. Gente que está empurrando a família, a igreja, a vida como um todo com a barriga. Ele vê os problemas que estão acontecendo e só empurra com a barriga. Finge que nada está acontecendo. Isso é dar um jeitinho. O quarto ponto que eu coloquei, membros que não ouvem. Isso principalmente para gente que já estudou alguma vez teologia, gente que tem 40 anos de caminhada com Cristo, 30 anos. Às vezes essas pessoas, eu não preciso de aprender mais nada, elas pensam. Isso é a forma com que ela tem de dar um jeitinho na sua própria vida de ser grata. Então ela diz, eu já estou muito tempo aqui, não preciso de mais nada. A justificação dos fracassos acontece quando alguém pensa, era a vontade de Deus. Eu transei com outra mulher, eu cometi adultério, mas era a vontade de Deus. Eu fui despedido do meu trabalho, mas era a vontade de Deus. Talvez seja. Mas o ponto aqui é o seguinte, eu estou justificando o meu fracasso por causa disso. Talvez eu não tenha trabalhado, talvez eu não tenha feito o meu serviço com excelência. Mas o jeitinho que eu tenho para dizer que para colocar a máscara e dizer que está tudo bem, era a vontade de Deus. Não deu certo porque era a vontade de Deus. Você mudou de igreja? Eu mudei. Mas Deus não quis que eu ficasse naquela outra igreja. Mas ele não fazia nada para se dar bem naquela outra igreja. Ele não respeitava ninguém, não procurava nada. E diz, era a vontade de Deus. Jeitinho que nós damos para acabar com os problemas.
A procura por motivos para viver. Esse é um grande jeitinho que a gente dá nas nossas vidas. Às vezes, a gente está numa situação que não entende por que vive. Uma vez, minha mãe não está vendo esse vídeo. Uma vez eu perguntei para minha mãe, mãe, qual que é o motivo de você acordar amanhã de manhã para viver? Aí ela me falou o seguinte, é porque eu quero terminar de fazer o banheiro. Mãe, você vive para terminar de fazer um banheiro. Depois ela coloca um outro objetivo na vida dela. Que é esse o jeitinho que a gente tem de empurrar a nossa própria vida com a barriga. Colocar uma outra coisa para eu vivo por isso. Primeiro, esse tipo de pessoa começa com os filhos, né? Vou viver pelos meus filhos. Aí o filho casa. Ele vai viver pelo quê? Aí minha mãe estava vivendo pelo banheiro do quarto dela que ela estava fazendo. Aí eu faço essa pergunta para cada um de vocês aqui agora. Para que vocês vivem? Por que vocês vivem? Será que a gente tem dado um jeitinho nas nossas vidas? Nossa, eu quero ver meu filho formado. Enquanto eu não ver meu filho formado na faculdade, eu não sossego. Aí depois são os netos, a aposentadoria, a viagem para Miami, para não sei onde. Por que vocês vivem? Essa última que está aí, os pais que compram seus filhos. Isso também é um jeitinho. Gente que não dá atenção para os filhos. Mas todo dia o filho tem um presente novo. É a forma para comprar o filho, né? Eu não estou aqui, mas o PlayStation 4 está. Eu não estou aqui, mas o iPhone está. É o jeitinho que a gente tem de empurrar a educação dos nossos filhos. Presente. Do mesmo jeito que Deus não quer saber primariamente do nosso dinheiro, mas sim do nosso coração, Deus quer que a gente ajude, como a gente viu, mas isso não é o mais importante para Ele. Os nossos filhos, o meu filho que vai nascer, assim, também não está interessado primeiramente naquilo que você pode dar para ele, mas Ele quer você. Deus, da mesma forma, quer você. E isso. Por fim, aqui, nos jeitinhos, os alunos que colam, isso aí é para os universitários, para quem está aí no ensino médio. Isso é uma forma que eu fiz até certo ponto da minha vida, de não estudar e tirar nota boa. É um jeitinho. É um jeitinho para aparecer lá no diploma que eu tirei 90 em 100. Jeitinho. Teve um dia que eu não estudei nada para a prova de biologia, a prova valia 7, eu tirei 6. E eu só tirei 6 porque antes de colar, eu entreguei a prova primeiro do que a pessoa que eu estava colando. Aí a pessoa mudou uma alternativa, ela acertou e eu errei. Foi por isso que eu tirei 6 e não 7. E eu olhei aquela nota e me deu uma tristeza. Essa nota não é minha. Eu não estudei por isso. Não é isso que mostra aqui o quanto que eu sei. Eu nem sei quanto que eu ia tirar nessa prova. Aí desse dia em diante eu falei, eu não vou mais colar. Porque isso é um jeitinho que a gente dá de mostrar que a gente é melhor do que é. Ou um jeitinho que a gente dá para mostrar a falta de compromisso que a gente tem com os estudos. Os empregados que não trabalham, também isso aí é muito conhecido. Ele fica no Facebook, aí quando o chefe se aproxima, ele vai lá, muda rapidinho e volta para o serviço. Quando o chefe está lá, faz bem. O chefe saiu, Facebook. Jeitinho para dizer que é bom, só na frente do chefe. Os patrões que dão um jeitinho para não pagar o que deve para os funcionários. Não é crise? Agora não dá para aumentar seu salário. Às vezes é, mas não dá. Isso aí é só isso mesmo. A forma positiva de ser um bom patrão é você pagar o tanto quanto é possível para os seus funcionários. É uma forma de abençoar a vida dos funcionários. Justificar o erro, o pecado pela cultura. Ah, todo mundo faz isso aqui. Ah, se eu não fizer isso aí, no final do mês não vai ter comida lá em casa.
usar a própria Bíblia como desculpa. Isso aí a gente já falou um pouco. Eu sou pecador, miserável pecador que sou, por isso que está isso aí. E a Bíblia não quer desculpas. Deus não quer desculpas. Nós todos somos pecadores, eu espero que fique claro que somos. Todos nós somos pecadores. Mas a questão é, quem tem falado mais alto? Se é a natureza de Adão ou se é a natureza de Cristo? Essa que é a questão. Se depois disso tudo aqui, desse tanto de jeitinho, a gente vê que comete um tanto deles, e poderia citar outros e outros e outros, é porque Adão está falando mais alto. Então a gente precisa de ir lá no guarda-roupa espiritual, que eu falei, trocar a roupa de Adão e vestir a roupa de Cristo. E por fim, tentar dar um jeitinho no estado eterno. Esse jeitinho é conhecidíssimo. Eu estava vendo essa semana o filme O Alto da Compadecida. Eu gosto muito desse filme. No final, quando o João Grilo estava indo para o inferno, aí ele chama Nossa Senhora. Faz até uns versinhos para Nossa Senhora. Aí Deus ouve. Aparece Nossa Senhora e no final ele não vai para o inferno e volta para a terra. Quantos de nós têm tentado dar esses jeitinhos? Um deles é com dinheiro que a gente viu. Outros é tentando agradar a Deus de alguma outra forma. Que jeitinho você tem dado para agradar a Deus? O Alto da Compadecida é ficção, é um romance. No dia do julgamento, não é isso que vai ser decisivo para a sua situação com Deus. Ele não vai olhar se você vai fazer um versinho para Nossa Senhora. Ele não vai olhar nem se você cumpriu, fez o contrário desses jeitinhos. Ele vai querer saber, você teve uma vida comigo? Você caminhou comigo? Você quis que eu fosse aquele que te ajuda? Você quis que eu fosse aquele que te sustenta? É essa que é a questão para Deus. Não é nada mais. Nada. A cantora estava ou está submersa nas drogas. Mas não estar não significa nada. Pagar as contas em dia é legal. Legal. É isso que eu quero deixar claro. Legal. Isso demonstra que você está cumprindo com a sua obrigação. Só isso. Você não é nenhum super-homem porque paga suas contas em dia. Às vezes não fica claro isso. Você não é nenhum super-homem porque dá bom dia para a pessoa da padaria. Ou o servente do emprego. Não é nenhum gênio por causa disso. Você não está fazendo mais do que a sua obrigação. Muita gente já faz isso por aí. O que você tem que fazer é o que a gente viu. Tem gente que diz bom dia. Mas tem gente que dá ânimo para essas pessoas. Tem gente que dá a palavra na hora certa, na hora que essas pessoas precisam. Então não é uma série de coisas que você faça que vai te fazer nem um cristão e nem um cristão eficaz. O que te faz realmente eficaz é mudar de roupa. É dizer tchau, Adão. Tchau. Uma hora eu vou ver que a meia era do Adão, mas o meu terno era de Cristo. Uma hora eu vou ver que o brinco para as mulheres era do Adão, ou da Eva, para ficar melhor. O brinco era da Eva, mas o resto todo era de Cristo. O pecado é um detalhe, é isso que tem que ser nas nossas vidas, detalhe, não parte principal. Detalhe. Para finalizar e para a gente ir para o... Quais são os pontos em que eu tenho praticado o jeitinho? Eu dei aqui 12 exemplos de jeitinhos.
12, envolvendo dinheiro, envolvendo família, envolvendo profissão. Quais são os que eu tenho praticado? Por quais motivos eu pratico isso? Será que é falta de confiança em Deus? Será porque eu quero agradar alguém? Eu quero fazer com que alguém pense que eu sou melhor do que eu realmente sou? O que será que Deus espera de mim nessa circunstância? Se eu tenho feito o jeitinho, eu estou no negativo. Qual que é o positivo? O que Deus quer que eu realmente faça nisso? Como que eu vou atingir? Como que eu vou conseguir fazer isso? Será que eu vou fazer isso pelos meus próprios esforços? Se for por isso, eu já digo que é inútil você fazer isso. Se você quiser mudar os jeitinhos da sua vida, pelo que Cristo fez por você, você vai conseguir. Você vai conseguir. Até que a gente chegue nessa fase que Adão em você vai ser um brinco, vai ser um óculos. Não vai ser a calça, não vai ser a blusa. O Adão vai ser um detalhe. Nessa mesma carta, o apóstolo Paulo disse: porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Então, se você não quer dar jeitinho, viva conforme a sua nova natureza. Se você acha, não, eu não tenho nova natureza, eu ainda sou daqueles que praticam o jeitinho totalmente. Eu não tenho nenhuma meia de Jesus. Todo o meu vestir é de Adão. Todo o meu vestir está errado. Então, não há nenhum momento melhor do que esse para você dizer ao Senhor agora: Senhor, eu quero mudar as minhas vestes, eu quero vestir aquilo que agrada ao Senhor. E vestir, você sabe que não é roupa. Eu quero vestir de Cristo. Vivam conforme filhos da luz. Vivam conforme o Evangelho. É isso que é viver de forma ética o Evangelho. Viver como a Bíblia nos diz. E ela é quem nos pode nos dar essa direção. É a verdade que a gente viu. Se a gente viver conforme os nossos desejos, nós vamos cair no jeitinho de novo. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nós te louvamos porque o Senhor é o Deus da certeza, o Deus daquilo que faz o que é certo. E obrigado por mudar as nossas vidas. Obrigado por trazer mudança no nosso coração, modificar o íntimo de nós. Então, Senhor, nos ajude a desprezar aquilo que tivemos em Adão, que tivemos em queda, e nos ajude também a nos revestir de Cristo, a mudar aquilo que a gente faz. E coloca no nosso coração, Senhor, que não é isso que vai nos salvar. Coloca no nosso coração que não é a nossa mudança que nos salva, mas porque já somos salvos, vamos viver conforme o Senhor quer. Porque o Senhor já mudou o nosso coração, é por isso que a gente vai mudar também. E nos ajude a enfrentar uma segunda-feira em que nós damos uma porção de jeitinhos. Nos ajude, Senhor, a desprezar os jeitinhos. E nos ajude a viver conforme o Senhor quer. Por fim, que essa palavra seja aplicada aos nossos corações e que a gente possa sempre lembrar dela, para que o Senhor seja glorificado e então o mundo possa ser mudado pela Tua palavra e pelo Teu Espírito. É esse o nosso desejo, Senhor. Nos dê uma boa noite e nos leve em paz, no nome amado de Jesus. Amém.